Olá, Betânia, seja bem-vinda. Arte Andréia, nossa convidada já chegou aqui, já vou aceitá-la. Oi, Alice, Beth. Gente, sejam todos bem-vindos. Oi, Mari Érica. Azuca tá aqui, que legal. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Mais um dia aqui com uma live. Eu tenho feito lives diariamente aqui no Facebook, no Instagram, né? E as lives são diferentes da Semana da Mandala, né? As lives é um conteúdo que eu multiplico aqui ao vivo e que depois das lives demora um pouquinho. Aí a gente salva essa live e coloca lá no grupo do Facebook, do Semana das Mandalas. Quem quiser se vincular ao grupo do Facebook, tudo bem, pode, tranquilo. A primeira aula do workshop fica acomodada numa outra plataforma. E todas as pessoas que se inscreveram através do semanadasmandalas.com.br/workshop tem lá o seu registro e deve provavelmente ter registrado seu e-mail, é óbvio, porque isso é obrigatório, né, para entrar, para fazer parte dessa semana. E aí algumas pessoas se vincularam ao grupo do Instagram, outros se vincularam ao grupo do Facebook, tem pessoas que se vincularam aos dois, então assim, todos os dias a gente tem disponibilizado os links de acesso. Se alguém não conseguiu ver, fique atento no seu e-mail, fique atento no Telegram, no Facebook, porque a gente tem divulgado através de todas as fontes aí de comunicação. Outra coisa que é importante eu falar, o que eu transmito aqui no Instagram é diferente da Semana das Mandalas. A Semana das Mandalas é uma programação que já foi feita e aí as aulas vão primeira na segunda-feira, que já foi, muita gente já assistiu, já recebi muito feedback e agradeço todo mundo. Não consegui responder a todos, mas eu tô aqui desde a hora que eu acordo até a hora que eu começo a live, insistentemente respondendo mensagens. Algumas, muitas eu consigo responder, algumas, muitas eu não consigo, porque eu estou recebendo um bombardeio de mensagens. Gente, e isso é muito legal, fortalece o propósito. E eu estou muito contente. Então, só para vocês saberem, a primeira aula da Semana das Mandalas, segunda-feira. Aí sempre tem um intervalo de um dia. A segunda aula vai ao ar quarta-feira. Depois, a terceira aula vai ao ar na sexta-feira. E a última aula vai ser uma aula ao vivo pelo YouTube, que todo mundo que estiver inscrito vai receber esse link. Eu não tenho o link pronto ainda, mas as pessoas que já se inscreveram terão esse link e vão poder acessar. E antes, eu gostaria de saber aqui, eu não olhei para os comentários, mas alguém já assistiu a aula que foi disponibilizada ontem, falando sobre o que são mandalas e falando sobre os materiais? Comentem aqui e falem para mim o que vocês acharam. Hoje eu vou trazer aqui para vocês uma pessoa muito especial. Eu abri aqui a live, essa maratona de lives pelo Instagram, e eu fiz um convite para as alunas que já são do curso oficial. E eu abri o espaço aqui e eu falei, pessoal, alguém gostaria de participar de uma live comigo? Algumas pessoas falaram que sim, outras não se sentiram preparadas ainda para fazer uma transmissão ao vivo. A gente se sente um pouco tímida. Eu confesso que às vezes eu também fico um pouco tímida, mas aí no decorrer da transmissão a gente vai ficando mais à vontade, né? Até porque as pessoas que assistem aqui são pessoas muito acolhedoras, então isso ajuda muito e fortalece o nosso propósito aqui de dividir um pouquinho do que a gente tem como experiência e levar isso para vocês também. Oi, Clau, seja bem-vinda. É, Então, gente, hoje eu vou trazer aqui para vocês uma aluna querida que eu tive a oportunidade de conhecê-la agora, porque a gente teve uma conversa mais próxima depois que eu fiz esse convite, né, das alunas participarem aqui. E é a Andrea. E a Andrea, ela vai compartilhar aqui com a gente, porque muitas pessoas me perguntam assim: ah, Silvia, o pontilhismo é para ser feito só com mandalas?
Aí eu respondo para vocês, não. O pontilhismo, o conceito do pontilhismo, vocês podem aplicar em várias coisas. Vocês podem aplicar, eu já tive aluna que fez apoio de copo, eu já tive aluna que fez pendurador de chaves. Sabe aqueles penduradores em MDF que a gente pendura as chaves? Inclusive eu já fiz um desse também, é que eu não tenho, mas aqui eu presenteei uma pessoa e acabei perdendo a peça, não registrei nem nada, então eu não tenho aqui. Então, assim, além de fazer mandalas, vocês podem fazer várias outras coisas. Tem pessoas muito criativas que pontilham tudo. E hoje, em especial, eu postei uma mandala, né? Um trabalho feito em pontilhismo da própria Andrea, que vai estar aqui com a gente no feed aqui do Instagram. Ela pontilhou um banquinho e foi uma graça. Tem vários alunos que pontilham banquinhos, banquetas, jogo de mesinha, penteadeira. Gente, o céu é o limite. As pessoas se reinventam com a técnica do pontilhismo. E isso é muito legal. Então, eu vou trazer a Andrea aqui, que ela vai falar um pouquinho sobre o que ela fez, como ela fez, e vai contar um pouquinho da história dela aqui pra gente. Deixa eu ver. Estou amando assistir, quero fazer a minha mandala. Vai fazer sim, amanhã já vou liberar. Estou fazendo bailarinas de cabaças, olha só que bacana. Gente, a criatividade é grande, então a gente consegue criar em cima de várias superfícies. Então, eu vou trazer aqui agora a Andrea para dividir um pouquinho da experiência dela com a gente, tá bom? Depois eu olho aqui com carinho os comentários. Chegando. Olá, Andrea! Oi, Silvia. Seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada. Tudo, graças a Deus. Então tá bom. Gente, como eu já tinha falado para vocês, a Andrea ela já ousou a fazer outras peças utilizando a técnica de pontilhismo, e eu vou pedir para que a Andrea se apresente, conte como foi que ela chegou até o curso de mandalas, como que ela se sentiu atraída pelos pontinhos. Conta um pouquinho dessa história, da sua formação, enfim. Bom, vamos lá. Eu sou dentista, faz 21 anos, ortodontista e clínica geral, e até esses dias estava trabalhando pesado como dentista. E sempre fui de fazer artesanato, sempre fiz artesanato. Primeiro eu comecei com pintura em tela, depois fiz pintura em porcelana, e agora estou fazendo pintura em MDF. Nunca pintei tecido. Foi a única coisa que eu nunca fiz foi pintar tecido. E aí, com essa história de pandemia, de Covid, de tudo, fiquei 3 semanas sem trabalhar por conta da pandemia. Aí tive que voltar a trabalhar. Mas aqui no consultório diminuiu muito os pacientes. E também até porque a gente tem recomendação de não atender muitos pacientes. Então, com esse tempo mais vago, arrumei um espacinho aqui no consultório, uma salinha, montei um ateliêzinho bem pequenininho, e é aqui que eu faço as coisas. Aí eu falei assim, vou pontilhar outras coisas. E aí me atrevi a pontilhar um carretel de madeira, que depois eu mostro para vocês, pontilhar porcelana e pontilhar camiseta, que nem essa daqui que eu estou usando. Olha que linda essa camiseta dela. Eu vou querer perguntar muito dessa camiseta depois. Depois vou mostrar uma outra camiseta que também pontilhei. Então, são experiências novas que, nossa, que tá me agradando muito. E eu descobri a Silvia, o pontilhismo pela internet. Estava lá pesquisando, aí vi o curso, né, o workshop primeiro que eu fiz, que foi a semana. É da turma de fevereiro, não é? Da turma de fevereiro, isso. Tá. Já faz mais de um ano. Aí de um ano, fiz não. O workshop. De fevereiro desse ano, né? Do ano passado. Então você deve ser então você deve ser da turma... da turma, acha? Ah, tá. Então você deve ser da turma de abril ou maio. Fevereiro ainda não tinha lançado. Ah, então tá, foi do ano passado. Tá. Aí eu fiz a semana do workshop e aí depois fiz o curso. Nossa, depois do curso, tudo que tiver que pontilhar em MDF, eu pontilho. É viciante, né? Junto
as técnicas da pintura MDF, como pátina, aplicação das coisas e junto com o pontilhismo. E aí as mandalas, assim, acrescentam muito para mim, porque sempre a gente nunca sabe que é ansiosa. Depois que a gente passa por alguns momentos, a gente descobre que vem aquela ansiedade. E aí, na pintura, no pontilhismo, é um momento que eu meio que sossego. Que aí eu vou pensar, vou pontilhar o quê? Uma placa de MDF? Então aí eu vou pintar que cor que eu fundo. Que cor de tinta que eu vou fazer a mandala. Aí pego, escolho as tintas, e isso tudo, já esqueci de tudo e já me concentrei ali, na mandala. O antes aí, também é um processo, né? O antes é um processo. O momento do porque preparo, você tem que pensar, né? Você tem que pensar que placa que você vai pintar, que tamanho de placa, se é uma placa grande, uma placa pequena. Aí fiz uns porta-copos, já fiz uns chaveirinhos, a capa de uns caderninhos, já fiz também. Então aí você tem que pensar o que você vai fazer. Aí você pensa o fundo, vamos fazer um fundo preto, um fundo azul marinho, e aí vamos escolher a cor das tintas. Aí escolhe a cor das tintas, aí vamos sentar e vamos ver que desenho que a gente vai fazer. Então tudo, quando começa nisso tudo, aí parece que tudo esquece. Então a gente se concentra e aí a ansiedade passa e você fica concentrada naquilo que você está fazendo ali. A gente então é se muito volta maravilhoso. pro presente, né? Sabe que cada pessoa tem um ritual para começar antes, né? O que acontece às vezes comigo é que eu tenho uma ideia de uma cor, eu separo aqui o MDF, eu separo o boleador, e aí aqui atrás eu vou mostrar para vocês. Tá bagunçado, tá, gente? Mas, ó, eu tenho meu cantinho que tem uma estantezinha que tem uma porção de tintas. Aí eu venho com uma ideia assim, não, hoje eu vou pintar uma mandala com um tom lilás, com um tom roxo. Aí eu sento aqui e viro uma mandala verde. É impressionante como elas têm vida própria, né? Elas se direcionam, elas se encaminham muito de uma forma, não sei, não tá me vindo a palavra, mas elas têm autonomia, né? Elas Sim. falam assim, não, eu quero nascer na cor verde, ou eu quero nascer na cor vermelha, isso é muito intuitivo. Então, por mais que eu separe aqui os materiais, enfim, é só na hora que eu sei o que vai sair. Eu separo também as tintas, e aí depois, na hora que eu começo, não, acho que eu vou pegar mais aquela cor. Aí vai buscar aquela cor, não, aquela cor acho que fica melhor. E vai trocando e assim vai. Alguém tá falando, aquela lilás atrás de você é belíssima. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. Essa lilás tem um azul aqui no meio. Sim, Eu tenho sim. foto dela É muito bonita no mesmo. Instagram. Essa foi uma mandala, gente, que eu fiz e eu comecei a pontilhar o outro lado dela. Quando ela tava quase no final, manchou. Já aconteceu. Pra eu ter que lixar ela inteira e nivelar, acontece isso, gente. Não sei com vocês, mas comigo acontece. Às vezes eu fico de mal do processo, eu falo assim, olha, MDF, eu preciso te olhar daqui a um tempo, não agora. Aí eu deixo ele descansando ali no canto. E essa mandala eu retomei ela acho que depois de 8 meses que eu comecei. Eu deixei ela num canto guardada e aí eu virei o outro lado e comecei a fazer. E aí ela nasceu assim de uma forma muito majestosa. Tenho um carinho e um respeito muito grande por ela porque foi um processo de entrega muito intenso. E eu gostei bastante. Mas eu queria que você comentasse, Andréia. Bom, você pontilhou várias coisas interessantes aqui, né? Só que uma das coisas que me chamou muito a atenção, depois a gente vai para a parte do tecido, é quando você falou para mim que por você ser dentista e ter a estufa, a clave, como é que chama? Eu tenho, aqui eu tinha a estufa, eu tenho, né, a estufa. Só que hoje em dia está proibido o uso da estufa. A gente só pode usar autoclave, que é tipo de uma panela de pressão. Então, eu não
Ficou ruim o seu som. Cortou. Pronto? Voltou, voltou. Então, aí não pode usar mais a estufa. Então, ela está encostada aqui. Aí eu falei, vou pontilhar porcelana, que é que eu já fiz pintura em porcelana. Só que a tinta da pintura que eu fazia era diferente, era um pó de vidro que você misturava com o óleo de copaíba. Só que essa tinta exige uma queima com uma temperatura muito alta. No preparo da tinta? Não é depois que você pinta? Não, você prepara a tinta, pinta a porcelana e queima. Só que com essa tinta, a queima tem que ser em temperatura muito alta. Então eu falei assim, aí não dá, não tem como. Daí eu fui pesquisar e achei uma tinta da Acrylex, chama Vitro 150, que você queima ela a 150 graus. E dá a temperatura do seu forno de casa. E como que faz essa queima? Como que é o preparo dessa queima antes de aplicar na porcelana? Ela tem que ser despejada em algum recipiente? Como que é esse preparo? Ela já vem, ó, essa tinta aqui, ó, tá vendo? Vitro 150 da Acrylex. Ela já vem pronta. Você só mexe, mistura bem com o palitinho, né? E aí você já pontilha, já pinta. Você limpa a porcelana com álcool para tirar gordura, pó, tudo. Aí você já começa a pontilhar. Pontilha tudo, faz o seu desenho, tudo. Espera 24 horas para essa tinta secar. Depois que passou 24 horas, você coloca no forno. Eu aqui testei a minha estufa. Então deu super certo, mas claro, o pessoal não tem estufa, tem o forno de casa, que também dá. Então, no forno de casa, você tem que colocar a peça com forno frio, ligar a 150, às vezes o teu forno começa no 180, então é o mínimo que você coloca, no mínimo. Aí espera meia hora, desliga o forno e espera esfriar. Não pode abrir o forno antes, porque senão trinca a porcelana. E aí coloca direto na grelha ou tem que colocar uma forma e coloca ela por cima? Não, direto na grelha. Se ela tiver duas grelhas, você te remove uma e aí direto na grelha. Põe direto. Na parte mais baixa, próxima ao fogo. Na parte mais baixa. Isso, na parte mais baixa. Aí meia hora. Desligou, deixa esfriar. Não pode abrir antes. Esfriou total, aí sim você abre e tira. E aí a tinta adere perfeitamente. E Andréia, tem a necessidade porque as mandalas eu ensino depois ao final invernizá-las, né? Uhum. Aí eu queria saber se no caso da porcelana você passa mais alguma outra coisa para proteger. É só a tinta mesmo. Repete o nome da tinta, porque teve gente que perguntou. Ó, é a Vitro 150, da Acrylex. Tinta Vitro 150 da Acrylex. Ah, que legal. Tem da Corfix, que é 150 também da Corfix. Também serve. Da Corfix ela tem umas cores diferentes da Acrylex. É bonito também. Não tem muita variedade de cor, mas as cores que tem você já consegue fazer desenhos bonitos. Ô, Andréia, me fala uma coisa. E na hora de construir o seu pontilhado em cima de uma cerâmica, em cima de uma porcelana? Geralmente, quando eu falo de mandalas em MDF aqui, eu ensino a fazer o traçado das linhas guias. E aí, é um pontilhado livre? Como que você faz? É um pontilhado livre. Não tem como. Imaginei. Eu fiz a caneca, tá vendo? Põe ela mais pra cima aqui, ó. Na altura da... Isso. Dá pra ver? Olha que legal. Tá vendo? Deu. Aí não tem jeito. Aí tem que tomar cuidado, porque a caneca, ela não é reta. Ela é curvada, né? Você tem que tomar cuidado só com a quantidade de tinta que você coloca no boleador. Se você colocar muita tinta, ela escorre. Eu ia perguntar isso. Então, não é que nem no MDF que você mergulha na tinta e põe no MDF. Não, na porcelana você não pode colocar muito, porque senão a tinta escorre.
Ah, Então é tá. só um E quando pouco. você pontilha, você pega o objeto assim, ó, faz de conta que aqui seja a minha caneca, tá? Você pontilha ela na mão assim, ou você deita na mesa e vai Eu deito, pontilhando, eu deito na mesa e pontilho assim, ó, para ela não escorrer também. pra não escorrer. E para dar mais firmeza na mão também, né? Também. Aí eu apoio também aqui, ó. Eu ponho um apoio para dar mais firmeza na mão. Que Aí que nem legal. eu pontilhei aqui. Agora já é uma superfície reta, ó. Isso é Dá para uma ver? bandeja. Ai, É que uma bandeja de legal. porcelana. Tá vendo? Então Que aí já legal. é uma superfície reta, já fica mais fácil de E é você com essa pontilhar mesma tinta, né? com essa mesma tinta. E na hora Com de essa mesma lavar? tinta. Na hora de lavar normal, você pode lavar normal. Com Só que, detergente, claro, né? com detergente, você não vai. E Esfregar. a esponja você não vai com aquela parte mais áspera, verdinha. Você passa com aquela amarelinha mais fininha, né? Sim. Mais Olha só, macia. gente, como é. Ah, eu tenho uma aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Que eu uso essa também aqui pra fazer minhas graças aqui, ó. Essa buchinha. Então vocês Isso, com a não parte usam essa amarelinha. parte, usa essa que é mais macia. Isso. Existem Isso. algumas que são roxinhas, então vocês vão usar o lado mais gordinho aqui, ó, mais fofo, não o áspero. Que Isso. legal. E aí o céu foi o limite, né? Você Nossa! pontilhava. Aí agora eu pontilho tudo, Silvia. Tudo que eu vejo eu pontilho. E Tudo. é ótimo porque você vai intercalando entre os momentos de atendimento, e aí Sim, disso que você vem criando, acabou virando uma fonte de renda extra, né? Você acaba vendendo sim, quando alguém pede alguma coisa. sim, sim, Que porque incrível. aí a gente divulga, né? E as pessoas gostam e a gente faz. Aí eu faço por encomenda, quando é uma mandala no MDF. E aí Deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu postei uma banquetinha que você fez lá aqui no feed. E eu acredito que teve algum comentário de alguém perguntando o valor. Depois, se você quiser interagir com a pessoa, é só tá bom. chamar. E quem quiser seguir o perfil da Andrea, é Andrea Artes, né? Andrea Isso. Artes. Fala se tem ponto, se não tem Não, ponto. é arte da Andrea. Tudo Perdão, junto. Arte da Arte Andrea. temudo da Andrea. Ah, legal. E aí vocês veem alguns dos trabalhos que ela já fez. Ela não postou tudo que ela tem ali, porque tem poucas imagens. E eu lembro que no dia que a gente conversou, você me mostrou muito mais coisa aí no seu Sim, espaço. tem E mais coisas. aí, olha só que linda que ela tem atrás, aqui, ó, na altura da cabeça dela. Ela tem uma mandala vazada. E é uma mandala Aqui. com recorte, né, em MDF a laser. Olha só que incrível que ela é. E ela é pontilhada também. Então Ela é toda pontilhada. ela usou as partes, né, que tem em madeira e ela fez um pontilhado aleatório com um contorno na sua volta. E É. eu acho muito incrível. É muito E incrível aqui do também lado, dá e aqui do lado é uma placa de MDF, com uma embaixo é pátina, né? pátina, é uma pátina embaixo, com tinta metálica, e a mandala no meio, a mandala tá no meio, ó, e tem dois negocinhos para colocar porta-recado, Ah, dois os clipezinhos, ganchinhos, né? Os clipes. tá É vendo? verdade. Que Para colocar, legal. é um porta-recado, tá Ai, pontilhado também. gente, a arte é viciante. Mexer com tinta, Nossa, brincar, assim, é engraçado que o seu lado racional, né, de ter que trabalhar de uma forma muito precisa, você trata de dores, né, dores físicas é, mesmo da pessoa. é. Às vezes a pessoa chega estressada, com muita dor, com medo e Com tal. muito E isso medo. passa para. Eu vou falar uma coisa muito honestamente para você. Não deveria dizer isso, mas eu tenho pânico de dentista. E Sim, olha que mas a maioria. os últimos dentistas foram todos maravilhosos comigo, mas não sei, deve ser alguma coisa de infância. E aí eu Não, mas as imagino pessoas têm mesmo. a carga diária, né, que você deve receber com Sim, isso, e aí é a hora de despressurizar, na hora que você é se verdade, encontra em contato com essas tintas, com essa brincadeira. A gente traz o lado criança, né, com é. força, e isso é muito legal. É, teve outra coisa também que você pontilhou, que foi um carretel grandão.
Foi, é um carretel bem grandão. Sabe Dá para aquele. mostrar esse carretel pra Dá. gente? É um carretel, é uma bobina que você coloca, que é colocado fios. Dá pra ver? Ah, sei. Você Ele é consegue filmar colocado, ele de cima para mostrar para as pessoas a estrutura dele? ó, dá pra ver? Peraí, Dá, agora dá. Agora dá dá. pra ver? Ele é um Sim, carretel que ele é de fios, que enrola sim. fio. Aí eu passei uma base, né, uma base branca, e aí eu pontilhei a parte de cima. Então ficou que tipo de uma mesa. Você usa também como base a convencional tinta branca ou é uma base específica que você usa, tipo Ó, um primer? eu uso em todas as minhas, tudo que eu pinto em MDF, eu uso goma laca indiana, tudo. Porque a goma laca, ela evita que a peça mofe. Ah, Às tá. vezes você coloca alguma coisa numa parede, que às vezes depois ela mofa, então ela não mofa. E quando eu vou pintar de branco, aí eu passo uma base acrílica branca, que é da Acrylex também, uma base branca. Sim. Mas É, a maioria das vezes é goma laca. geralmente quando eu tive a oportunidade de fazer uma aula de artesanato, isso já depois que eu fazia as mandalas, com uma professora aqui da minha cidade, e ela falou assim, Silvia, quando for o MDF normal, assim, que ele é lisinho, não precisa lixar. Você pode ir É, direto com a tinta. No caso de uma tinta escura, por exemplo, você pode passar mais de uma demão. E aí isso preserva também a peça. Agora, quando a gente vai pintar o fundo mais claro, aí sim é interessante a gente passar essa base branca ao fundo, sim, até é, para evitar as manchas, né? Aí ela é. me explicou num processo diferente do que eu fazia. Inclusive, isso foi recente. Ela falou assim: você passa a base ou a tinta branca, espera secar, dá uma lixadinha, passa de novo, dá uma lixadinha. Por isso que eu acho que eu tenho um pouco de resistência de fazer mandalas em tom claro, muito claro de fundo, tipo É, branco, sim, porque dá muito trabalho, a gente tem que passar isso várias vezes. Eu é, naturalmente sou mais prática, eu gosto de cores mais vivas, mais intensas, tanto é que eu fiz poucas mandalas com um fundo branco. Mas é muito interessante também. E quanto a essa bobina, esse carretel, você pegou ele bruto? Você comprou bruto. em algum lugar? Aonde você encontrou? Porque tem muita gente que trabalha assim também. Você tem como dar uma É, dica de tipos de loja que a pessoa encontra? esse carretel eu achei, assim, eu vi, eu formei na minha cabeça que eu queria um carretel desse. Aí eu falei, mas aonde que eu vou encontrar isso? Aí eu passando de um lado de uma, é tipo é um espaço que vende flores, Uma que floricultura. vende uma tipo de uma floricultura. Só que não é a floricultura que vende rosa, essas coisas. É que vende alface, Tipo um Ceasa para quem mora em São Paulo. árvore frutífera, muda de alface, muda de planta. Não é uma floricultura. Entendi. Aí tinha essas bobinas lá. Aí eu parei e falei, não, o senhor vende essa bobina? Ah, vendo. Aí eu comprei a bobina. Ela veio suja de terra, ela veio toda com uns pregos, tudo. Eu tive que remover, tive que tirar os pregos, lixar, limpar, que ela veio com bastante terra. Aí limpei toda, aí eu passei a base branca nela inteirinha, a base branca e lixei. Lixei ela todinha, aí depois eu pintei de branco. A parte do tampo eu pintei de branco. E aí eu fui fazendo os detalhes em azul, né? E o corpo dela, você fez uma pátina ou foi no tampo? Não, ela tá branca. Ela tá inteira branca. Ela tá inteira branca, só no tampo que eu fiz a pátina. Eu vou fazer uma pergunta curiosa, que pode ser de curioso para outras pessoas também. Qual que é o valor que se paga numa bobina bruta dessa? Olha, eu paguei R$ 40 nessa 40? bobina. É, É, não é uma paguei peça muito 40 reais. barata, né? Não, Para você não. pegar ainda ela toda bruta. Então é Não, eu uma peguei peça que ela tem ela um bem valor suja.
depois de trabalhada, você pode trabalhar, pode até colocar um valor elevado nela, né? Porque você teve Pode, todo um trabalho pode. de preservação, de cuidado com ela, tudo, né? E é uma Ela peça que não veio. pode ficar no tempo. Então, aí é assim. Se você colocar ela dentro de casa, você tem que infernizar, né? Ela. Se você vai colocar ela dentro de casa, você usa o verniz que a gente usa, Verniz que normal tem nas lá loja mandalas. de tinta ou de Isso. artesanato? Não, de artesanato. Esse verniz que a Ah, gente usa para tá. invernizar as mandalas, se ela for ficar dentro de casa, você passa umas 2 demãos de verniz. Se você for colocar ela fora de casa, aí você tem que passar o verniz náutico, que é o verniz que vende de latinha que você compra em casa de material de construção. Ah, tá. E o cheiro é Ah, forte? é forte, do náutico é. E Façam com máscara. ele é solúvel em thinner, água raça. Não é Porque o nem em outro que a água. gente, não, o outro que a gente usa é solúvel em água, É né? solúvel em água, é. Agora esse, o náutico, não. O náutico, ele é solúvel em thinner, água rasa. O cheiro dele é forte. E Mas me diz uma depois que coisa, você seca, acabou. depois que seca, que usou esse verniz náutico, e vamos supor que essa peça ela fique no tempo lá, ela tá sujeita a sol, tá sujeita a Uhum. chuva, falando muito mais do sol. Tem uma Uhum. tendência a amarelar? Não, não. Preserva do jeitinho que tá. É. E qual que é o tempo de secagem desse verniz? Ah, ele demora. Ele demora umas 20, 24, 48 horas. Demora. É fazer e deixar lá quietinho. Certo. E depois não marca, se você pôr a mão por cima, não vai marcar. De Não, 24 não, horas já secou. não. Tá. Já secou, não marca. Teve uma pessoa que comentou, acho que foi aqui, e comentou numa outra via também de comunicação, que ela teria feito um banquinho, invernizou esse banquinho, só que quando tiveram um contato acima do banquinho, ele marcou. Talvez seja porque o tempo de secagem não foi Eu acho que sim. adequado, né? Teria que Acho que eu não esperar um esperou pouquinho secar mais. direito. Ô, É, Andréia, quando a gente fala às vezes de fazer mandala e a pessoa tem uma certa agilidade para uma necessidade de terminar com mais rapidez, a gente pode acelerar o processo de secagem da tinta usando um secadorzinho de cabelo lá. sim. Uhum, isso mesmo. No caso do verniz náutico, pode usar isso? Enche de Não, bolha? enche de bolha, não pode. Tem que ser no Não tempo pode. mesmo. Tem que ser no tempo. No O tempo dele, verniz, né, no caso. no tempo do verniz, não pode, senão enche de bolha. O verniz também que a gente passa nas mandalas, que é o verniz De artesanal, artesanato, deixa eu ver se eu tenho. isso. Se você quiser agilizar um pouco a secagem, é só no ar frio, de longe. Sim. As tintas, eu percebo isso na própria tinta. Por exemplo, quando a gente vai acelerar o processo de secagem com um secador, eu fiz isso pouquíssimas vezes. Eu não gosto de colocar o secador muito quente e muito perto. Por quê? Pela experiência que eu tive, não sei se foi coincidência, mas isso já aconteceu em mais de uma mandala. As bolinhas, elas tendem a craquelar quando a gente coloca muito Tá. perto. Então eu colocava, né? Eu não faço mais tanto isso. O secador mais longe assim, porque às vezes o que que pode acontecer? A gente tá fazendo uma mandala e a gente tá num tempo úmido. Tá chovendo demais, é muita umidade. Então, o tempo natural de secagem da tinta, ela tende a demorar um pouquinho mais. É, Aí a gente quer, de repente, fazer uma sobreposição de cores e tal, e aquela tinta molhada embaixo vai comprometer o ponto que vai sim, por cima. Quando isso sim. acontece, a gente pode acelerar lá com o secador de cabelo, Pode, mas pode, é só pode. não colocar muito perto Não, primeiro, não, põe. porque se a tinta estiver muito mole, o vento pode espalhar a Vai tinta. esparramar tudo. E aí vai Uhum, manchar a sua mandala, ou o que é, você é, estiver fazendo. E aí, se você é, fizer de longe, a tinta acrílica ou a tinta PVA, elas têm uma tendência a secar mais rápido, né? E aí elas vão tem, ela secando seca. naturalmente. É. Aí Aí, se alguém. você falou de fazer sobreposição do pontinho, eu lembrei da porcelana. Da porcelana você não vai conseguir na primeira queima. Você tem que queimar ela primeiro, você queima ela primeiro,
Depois, se você quiser sobrepor o ponto, colocar um outro ponto em cima, você tem que esperar sair da queima, pôr o ponto em cima do que você quer e levar para queimar de novo. Nossa, Porque não gente, tem dá um como. trabalhão, hein? Dá trabalho, mas fica Por bonito. isso que aí, quando a pessoa vai lá e fala assim, quanto que custa um produto desse? Custa X. Aí quem não conhece o processo fala, nossa, que caro. Mas, gente, dá É, trabalho para dá fazer, trabalho, né? dá. E o tempo que demora, quantas peças você precisa fazer para. Ah, uma outra pergunta. Se a gente está Hum, falando de caneca, por exemplo, a gente numa fornada, eu vou falar assim porque eu sou leiga nesse assunto aí de, sim, de porcelana. Numa fornada, a gente consegue colocar mais de uma peça lá. consegue. Quando é Aham. uma peça maior, tipo uma bandeja, no caso da sua, às vezes a gente tem que colocar um por um, certo? É, certo. E aí existe todo o tempo de preparação. Se você for pegar para fazer isso direto, quanto tempo você demanda para fazer? Vamos supor, no forno deve dar o quê? Umas 6 canecas ao mesmo tempo? Acho que sim, acho que sim. Umas 6 canequinhas, né? É, Porque elas têm é, que manter uma distância uma da outra, alguma coisa assim, né? é. Aham. Tá. E aí, no caso, você leva quanto tempo para produzir canequinhas assim como essa que você fez? Ah, eu não demoro muito, não, Silvia, não demoro. É, tipo, numa tarde eu consigo fazer umas 3, 4 canecas. Aí você coloca para queimar tudo de uma vez só. Coloco tudo E junto. aí, se É. tiver que sobrepor, você senta e chora, porque daí no dia seguinte você vai ter que Não, aí fazer. você tem. Não, você tem que esperar. Tem que Ah, esperar ela queimar, aí depois você tira, sobrepõe e leva de novo para queimar. Porque gente, se você colocar a tinta, ela vai estar mole. Não tem. Aí você vai misturar, ela vai misturar tudo, vai ficar uma é, meleca. é. Mas, gente, eu falo assim brincando, mas o processo em si, quando a gente está envolvido, tudo é gostoso, né? Nossa, Até mas Silvia, é esperar o muito tempo de secar. gostoso. Deve ficar naquela expectativa. Vou abrir o forno, deixa eu ver o que vai sair. Cresceu o meu bolo, murchou o meu bolo, né? Deve ser É assim. muito gostoso, muito gostoso. E deixa eu fazer uma outra pergunta que me veio aqui antes de eu abrir para o pessoal. Ah, Por exemplo, errou. Dá para tirar ah com acetona? não. Nossa, muito boa pergunta. Errou, você lava. Lava, Na porcelana, você lava. Põe embaixo da água, lava e ela sai. mas enquanto tá molhado, né? Enquanto tá molhado. Depois que queima, já era. Aí Aí já não tem era. mais. Já era. Enquanto tá Entendi. molhado, você lava. Você tira, por exemplo, aí você errou um pontinho. Só foi um pontinho que você errou. Aí você vai lá com um cotonete, alguma coisinha, Dá uma tira só o umedecida e pontinho. tira só Só com. tira o pontinho. Que Na legal. porcelana, e tem isso que é bom porque você pode corrigir. Ai, gente, já vou caçar umas porcelanas aqui para ver se eu consigo fazer alguma coisa. Faz, Eu nossa, só é não muito tenho essa gostoso. tinta aí, eu preciso procurar tinta. Agora com essa história da pandemia, a gente tem que comprar tudo pela internet, né? Eu comprei tudo pela internet. Tem alguma loja que você recomende para as pessoas Ó, eu buscar? comprei na Artefanias. Artefanias, acho que chama. Artefanias. Mas no Mercado Livre você encontra. É, também, No né? Mercado Livre você encontra fácil. Mercado Livre é que nem o Google, né? A mãe de todos, a É, gente encontra é, tudo ali. E antes de eu migrar aqui, alguém está perguntando quanto tempo no forno? Coloca meia hora. frio, espera, Frio. depois que aqueceu, espera mais meia hora ou conta Não, meia hora a não. partir da hora que Conta, colocou? conta meia hora a partir de que você ligou o forno. Então é Coloca o ele forno frio, em 150 frio. ou 180 graus, dependendo do forno de vocês. E aí coloca direto na grelha, não precisa colocar uma forma por baixo. Na parte mais baixa, para quem tiver 2 níveis de forno, coloca na parte mais baixa, coloca no forno frio, espera meia hora e retira. É isso aí, né? Não, espera Espera esfriar. meia hora, espera esfriar totalmente, depois tira. Ah, legal. Deixa eu ver aqui mais, tem mais alguma coisa. Amando a Sil, tô falando. Pergunta: se colocar outra tinta e passar o vitro 150 incolor, dá certo? Não entendi. Não. Tem que ser a tinta Vitro 150. Se você colocar a tinta de PVA ou a outra, não adianta. Ela não vai. Você vai lavar, ela vai sair.
É a mesma coisa, assim, cada tinta, gente, elas têm uma finalidade, elas são desenvolvidas com uma tecnologia específica para um determinado produto. Então, tem muita gente que me pergunta assim, Silvia, eu posso usar tinta guache ou eu posso usar, eh, sei lá, algum outro tipo de tinta para pintar ali o MDF? Até pode, a título de teste, mas corre-se o risco, por exemplo, de ou na hora de invernizar, teve gente que já falou para mim que usou tinta guache, na hora de invernizar manchou. É, porque é uma Sim, tinta à base de água, é, então vai realmente manchar. é, Agora, no caso dessa tinta Vitro 50, ela é específica para porcelana, para cerâmica, imagino eu, né? isso. E Então, ela vidro vai também, você consegue pôr no vidro também. no vidro também. No Aí vidro tem também. pessoas que perguntam: eu posso usar a tinta de tecido no MDF? Gente, poder pode. Ninguém tá aqui para falar que não pode. Só que vocês não vão ter a mesma preservação, o mesmo resultado do produto. A experiência que eu tive usando tinta de tecido em MDF é que, conforme ela vai secando, não preserva a cor original da tinta. Então ela vai Sim, tendo ela tem uma tendência a ficar meio transparente, bem aguada, até quase que porque ela sumir, né? é, é isso mesmo. Então, e aí me fala uma coisa, alguém perguntou aqui, e quanto à pintura em vidro? Vamos supor, tem muita gente que recicla garrafas, garrafa de azeite, garrafa de vinho, garrafa de suco integral, e aí eu quero otimizar. Eu já fiz com uma experiência em usar um primer para vidro, passei o Pode. primer antes, e aí eu pontilhei com tinta acrílica ou tinta PVA, o que eu tinha Isso, aqui. isso, isso. Se você passa o primer antes, no vidro, ó, eu pintei isso daqui, ó. Ai, Tá que vendo? graça! É desse material aqui, dá pra ver? É tipo um inox, né? É tipo é isso, de um alumínio. Aí eu Alumínio. pintei, tá vendo? Você tem que passar o primer antes. Você tem que passar o primer antes. Senão a tinta que a gente usa de PVA não pega, ela Não não adere, segura, né? Ela não fica com aquela adere. sensação de óleo, ela vai sumindo. Isso. Vai Aí depois eu aparecer. pontilhei. Aí, quando você faz no vidro, se você quiser fazer assim, você tem que passar o primer no vidro, esperar secar, aí você faz normal, com a tinta que a gente usa no MDF, aí é normal. Aí depois E você tem que passar o verniz. aí Nesse passa o caso verniz. aqui, você O tem que passar verniz para verniz. artesanato normal, esse que a É, gente passa na normal. mandala. Legal. Isso. E no caso da sua camiseta, como foi que você fez? Você traçou as linhas guias para essa camiseta ficou Ó, incrível, eu adorei ela. eu, eu fiz o seguinte, eu medi daqui a aqui e tirei o Achou o meio, centro? achei o centro. Aí eu fiz de papelão um círculo, ó, tá Um vendo? gabarito. Um gabarito e fiz o centro aqui, o furo. Então eu pego o compasso, ponho aqui e dou uma furada na camiseta, para mim De saber onde é o levezinho. meio, de levezinho. Aí com o lápis eu dou uma riscadinha, só para mim saber, não faço o círculo total, só uma riscada, só para mim saber aonde que é mais ou menos o círculo. E vou pontilhando. E se a gente quiser usar também lápis, borracha, régua, compasso, tudo pode usar, porque se a Pode gente for usar. lavar, o grafite sai, né, da roupa. Pode usar. A única coisa que no tecido você tem que fazer é você comprar aquela cola, essa daqui, ó, cola permanente. Tá vendo? Cola Hum. permanente. Aí você pega um MDF, alguma coisa que você não vai usar, passa a cola permanente, espera o tempo dela de secagem e coloca o tecido. Que aí, nessa cola, o tecido vai ficar esticado. Você não vai correr o risco de pontilhar e E ele se depois mover. ele se mover ou ficar dobrado, entendeu? Então vamos lá, para ver se eu entendi. A gente pega uma plaquinha de MDF, pode ser um trechinho assim, comprido, um pedacinho de madeira, passa a Pode. cola em cima desse MDF e veste E, a camisa nele. aí você espera ela secar. É que E nem a aquela camisa vai cola de ficar contato. colada. Isso. Aí você coloca a camiseta, né? Devagarzinho e cola. Aí ela vai ficar colada lá, ela vai ficar esticadinha. Depois que ela ficou esticadinha, aí você pontilha. E na hora de tirar, não fica resíduo?
Não, aí você espera secar, tem que esperar secar, aí você tira. Você espera secar o pontilismo, aí você tira, não fica resíduo. Aí Não depois fica o você resíduo da lava. cola? Não, E aí lavou, saiu tudo. tá, você lavou, saiu. Que Aí legal, eu fiz então. essa, ó. Fiz essa. Ó que bonitinha essa. Olha, gente, vamos aí todo mundo agora pegar aquelas camisetas que não quer mais. Ah, e o É tecido, e a tinta também aí nessa é a tinta de tecido, né? tinta de tecido. A Tinta tinta de tecido. específica para tecido, porque na hora É. que lavar Aí, não vai a sair. tinta de tecido, ela, você tem que fazer no pontinho, você tem que fazer várias vezes. Porque o tecido, ela chupa Ele um pouco. chupa, é. Então, aí você tem que pontilhar várias vezes no mesmo pontinho. Tá, eu Mas é vou chegar tranquilo. aqui mais perto para enxergar, porque o meu óculos já tá ficando fraco. Aqui, ó. Uma pessoa falou: essas porcelanas pintadas vão ao forno? Vão. É, foi a Regis Sanches. Vão sim, ela já falou. Alguém perguntou: pode levar ao micro-ondas? Não, tem que ser ao forno, Não, né? tem que ser no forno, né? Tá, aí deixa eu ver outra aqui. Teve alguém que perguntou: ah, mostra de novo as peças em cerâmica, a bandeja. Ó, bandeja, mostra. Gente, ficou maravilhosa. Ficou maravilhosa. Adorei. Aí E a, já. e a, ca- e a caneca. Aí a caneca eu pontilhei a alça também, tá vendo? Ai, gente, lá vou eu aqui sair atrás de. Ó. É que essa daqui eu não fiz colorida, porque eu só tinha depois que chegou as outras cores, né? Mas aí eu já pontilhei vaso também, já Teve alguém brinquei aqui. já. A Simone pergunta aqui: pode usar o forno para comida depois ou a tinta é tóxica? Não entendi. Não, não Pode? é tóxica não, pode. Pode Pode usar, usar, não então. tem problema. Ela não exala nada, não. Tranquilo. Ah, então, foi a Vanessa que comentou do banquinho. Hoje mesmo eu postei sobre isso. Fiz uma banqueta, depois ela foi envernizar, esperou 24 horas para secar. E quando foi testar a banqueta, acabou manchando e ficando com as marcas da roupa na banqueta. Acho que algum verniz diferente que ela usou. É, Porque esse verniz que a gente usa, para ele artesanato secou, geralmente. ele não acontece. Aqui a pergunta da Josete. Andréia, você já fez no prato de vidro em prato de vidro ou porcelana para parede? Não, do pontilismo não. Eu já fiz pintura em prato de parede. Em prato de parede eu já pintei em porcelana. É a mesma coisa, igualzinho. Aí aqui o Igualzinho. Mário Nestetic, eu acho. Pode pintar em garrafa de vidro? Pode, a gente já falou Pode, aqui. pode. Quanto tempo fica no forno a 180 graus? Meia Meia hora, hora, ela meia já hora. falou. De quem você compra as peças de porcelana? Tem alguma indicação? É, Então, lembrando que a Andrea, ela é da região do ABC em São Paulo. Então, pode ter loja física. Eu acho que se ela for recomendar, ela tem uma loja aqui no ABC que ela só vende porcelana branca. Ela só vende porcelana branca. E chama Aladim a loja. Ela tem o site. Eu acho que ela deve entregar para pro Brasil, outros lugares gente, também. vocês vão criar mandala e pontilismo em tudo agora. Que incrível! E pode lavar a louça? Pode. Pode. Parabéns, Andréia. Que Obrigada, legal. obrigada. Com a tinta PVA não dá certo na Não, a tinta cerâmica. PVA não. Tem que ser a Você tinta pode, vitro você pode 150. brincar. Você pode brincar vamos tentar, vamos É, ver como que fica. Você são pode os brincar, testes que eu costumo falar, mas mas aí depois você vai passar o dedo ou vai jogar água, ela vai sair. Ela não vai segurar. lá, aí tem aqui a Cláudia perguntando: gostaria de saber sobre qual tinta para pintar as banquetas de madeira. Ela usa tinta PVA ou tinta acrílica, como as que eu apresentei na primeira aula do workshop hoje, que é o que a gente usa para pintar mandalas também. Isso, isso.
Deixa eu ver, lindo e motivador, Andréia. A arte é um vício mesmo, e é, gente, e É um deixa a vício gente mesmo. tão Nossa, mais feliz. é Coisas muito viciante. maravilhosas. Deixa eu ver se teve mais coisa aqui. Acho que eu tô atrasada aqui, ó. Amei o seu trabalho, Andréia. A Obrigada, obrigada. Silvinha tá comentando. Cláudia, sensacional. Gostei da camiseta. Eu também amei essa camiseta dela, gente. Amei. Aí tem que ser com a tinta para tecido mesmo. Tinta para tecido. Como é o nome do produto para não mofar? É goma laca indiana. Tem a goma laca incolor Eu e a tenho uma goma laca aqui. indiana. Essa Ó, aqui é a essa daqui, incolor. isso, essa daqui que eu tenho, ó, é a indiana, tá vendo a cor dela? A indiana ela é mais marronzinha, né? Laranja, Mais assim, ó. marronzinha, é. E ela seca super rápido. Você passou de um lado, vai passar, já pode passar do outro porque ela já seca. Só que aí você limpa o pincel no álcool. É solúvel no álcool. Ah, é solúvel no álcool. É, Aí você você limpa o descansa o pincel. pincel lá e aí o pincel não vai É, ficar duro, esturricado, não, né? não, se você jogar, limpar na água, ele vai ficar duro, esturricado. Aí você põe num copinho com álcool e deixa lá. Aí depois você lava normal. Aí fica Álcool beleza. normal, não precisa ser o álcool Normal. 70, não. Não, Tá. não, álcool normal. É, aqui a Neuza perguntou, a Neuza é nossa coleguinha de curso aqui, sua colega, Andréia. Ela perguntou, essa camiseta que ela está, foi ela quem pintou? É linda mesmo e foi Foi. ela quem pintou. Quero, aqui tem a, gente, Iglesia. Quero pintar um banco de madeira. Posso usar a base com um tinta spray? Você sabe, Andréia, se dá? A base de tinta Fazer o nunca fundo. usei. Eu Eu também nunca nunca usei. usei. Também não. O Eu que uso. eu uso verniz spray. Ah, o verniz spray, sim. Eu me adaptei assim, super bem com verniz spray, porque ele não deixa a marca do pincel. Então, só que tem que tomar cuidado só para ele não respingar, não ficar pingado em cima. Só que Mas assim, isso gente, para usar é o treino. verniz spray, ele é um pouquinho mais. A gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado. Primeiro, porque a gente precisa ter aproximadamente uns 15 centímetros de É, distância da é, peça. Segundo, que a esse gente não daqui, ó. pode fazer assim um pss Não, direto, porque isso tem que tomar mancha. cuidado, A gente tem que ir é. a cada pressão que você faz no borrifador, você vai fazendo como se você estivesse É. pintando, assim, ó. E se Vai. você apertar demais, ele pinga. Aí fica uns Se, pingos se de vermelho, aí apertar fica demais, feio. ele pinga. E outra, o que É, eu percebi, eu ainda prefiro o líquido, mas isso é opcional. Tem várias outras pessoas que podem ir contra, mas, gente, é gosto, cada um tem o seu. sim. Eu prefiro líquido por quê? Porque se a gente usa esse spray aqui, que é esse que a Andrea mostrou aí, que ele é o spray, esse aqui é o líquido brilhante. Ele tem O muito brilho. mais brilho do que o verniz em líquido. É, E o que que eu é, gosto do verniz líquido? Que se, por exemplo, eu faço uma mandala e essa mandala eu estou usando a tinta fosca, se eu passar o verniz líquido brilhante, ele vai trazer um leve brilho sutil, mas ele não vai apagar a ideia do fosco da do tinta. fosco. Ele vai Sim, preservar fosco, mas ele vai sim, trazer aquele brilho, como se estivesse com ar de acabamento. Agora, sim. esse daqui, ele já fica tão brilhante que se a tinta embaixo é fosca, esse daqui vai virar tudo brilho de uma vez só, né? Isso é verdade. É verdade. Gente, acredite, falta pouquíssimo tempo para acabar. A gente começou a Nossa, falar, passa rápido. não voa, voa, deixa eu Boa. ver. Aqui a Ingrid. Tenho duas bobinas para fazer, mas até hoje não tive coragem de limpá-las. Dá Ah, um não. trabalho danado. Dá trabalho, mas faz. Faz porque vale a pena. É gostoso, é muito Se gostoso. tiver muito suja, ela pode usar até como auxílio uma vassoura mesmo para tirar Pode, todo o pode, bruto, né? E Pincel, aí, sabe aqueles pincéis mais durinho? Vai com pincel e vai tirando toda a terra, vai limpando. Às vezes tem até teia de aranha. E vai limpando, vai deixar porque bem é limpinho. produto que fica em jardim, em É, estoque, né? E aí, é, é. pessoal, deixa eu ver se tem mais alguém aqui.
Deixa eu ver. Aí aqui são comentários, deixa eu ver. Tem alguém aqui, a Tânia. Eu vou treinar nos meus no meu carretel. Faça isso. Faz sim, é gostoso. Estou ansiosa, mas não desligo. Estou ansiosa. Começa a fazer umas mandalas aí que vai dar uma acalmada nessa ansiedade. Amanhã já vai ao ar. Ah, então, gente, só eu vi que algumas pessoas perguntaram quando que vai ao ar a segunda aula? Hoje não teve aula. É sempre um dia sim, um dia não, gente, para quem está inscrito na semana aqui do workshop. Então, eu tenho aula na segunda-feira, tenho aula na quarta-feira, aula na sexta-feira e a última aula vai ser uma aula ao vivo pelo YouTube. Aquelas pessoas que estão inscritas, todas vão receber a notificação, seja por Telegram, grupo do Facebook ou por e-mail. Quem não se inscreveu ainda e quer receber as notificações, se cadastra lá no semanadasmandalas.com.br/workshop. Tá rolando uma sirene aí no fundo, hein? Verniz náutico é realmente excelente para áreas externas. Muito usado nos decks de piscina e sauna. Uso muito nas peças de jardim. Quem fala isso é a Raquel, que é nossa coleguinha de curso também. Aí depois manda o passo a passo. Gente, não dá para ela mandar o passo a passo aqui, porque Se você for pontilhar vaso, de cerâmica, você tem que passar o verniz náutico. Se o vaso for ficar fora, é o náutico, o verniz náutico que você tem que passar. E o mesmo se aplica, porque existem vasos que são de barro e existem os vasinhos que são os mais simples, que são de plástico, que a gente encontra até em mercado, na parte de jardinagem. Eu fiz no de barro. No de barro você pontilha com a tinta PVA e acrílica. E normal. Aí passa o verniz náutico e tá tudo bem. Segue o baile. Tá. E aí, no caso, se a pessoa quiser pontilhar no de plástico, aí você recomenda passar um primer antes? Melhor. Melhor para segurar a tinta, de tirar. Né? E aí o verniz náutico também por cima, se for ficar em área externa. Isso. Aí a Sheila tá perguntando, a tinta acrílica é fosca? Existe tinta acrílica fosca e a tinta acrílica brilhante. A tinta fosca, ela, como o próprio nome diz, ela é fosca, não tem brilho nenhum. E a brilhante não é que ela tem glitter, é que ela tem um aspecto molhado. Então, é como se a gente tivesse acabado de pontilhar e a tinta ainda tá molhada. Mas mesmo seca, ela preserva esse brilho dela. E aí existem algumas outras tintas que tem glitter no meio, mas aí é uma outra proposta. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A goma laca, para não mofar o MDF... é colocada direto no MDF para depois passar a tinta de fundo? Sim. Às vezes, dependendo do MDF, depois que você passa a goma laca, você tem que lixar. Dependendo da qualidade do MDF. Se for um MDF lisinho, aí você não precisa, já pinta direto. Agora, se às vezes é um MDF que não é muito de boa qualidade, aí você tem que lixar. Entendi. Deixa eu ver. Joanice! Que amada, que bom te ver aqui. Peraí. De repente pode colocar um isopor para baixo e prender com alfinete de cabeça. Ah, no caso das camisetas. Só que o isopor, ele é muito... poroso, né? Tem que ser uma coisa uma superfície mais dura embaixo. Ah, entendi. Gente, eu me empolguei, a Andréia também. Eu devo falar para vocês que a gente está com menos de 1 minuto. Andréia, gratidão. Eu espero que essa experiência em compartilhar isso aqui com as outras pessoas tenha sido legal para você, tenha te destravado. Foi excelente a experiência. Eu acho que você deveria fazer lives na sua página, assim, dando dicas para as pessoas, porque você viu quanta gente se interessa pelo assunto e isso é muito legal. Pessoal, quem puder seguir a página da Andréia, segue de novo no... Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, manda mensagem lá que eu respondo. Fala de novo o seu perfil. Arte da Andréia. Arte da Andréia aqui no Instagram. Pessoal, gratidão. Obrigada, essa live gente. vai ficar salva, vai demorar um pouquinho para subir, como eu expliquei, lá no Facebook e no grupo da Semana das Mandalas. Um beijão para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau. Obrigada. Tchau, Dé. Tchau, obrigada.